mas agora trago para vocês uma presença importante do professor da Universidade George Washington, Maurício Moura. Boa tarde, professor. Está me ouvindo bem? Boa tarde, estou ouvindo bem. Vamos sair um pouco do atentado, até confundir aqui, porque são dois fatos importantíssimos que acontecem, né, no intervalo de uma semana. Então, a gente até, enfim, fica um pouco assim apreensivo com o volume de informação que sai dessa campanha nos Estados Unidos. Mas queria olhar um pouco mais para o fato mais recente, que é a desistência do presidente americano da disputa. A gente já falou dos próximos passos seguintes, as expectativas. Mas a minha pergunta é o que esperar da entrada da Kamala Harris? É possível imaginar que a Kamala vai alavancar essa disputa de alguma forma e preencher talvez algumas lacunas que Biden não conseguiu preencher? Bom, eu acho que eu queria dividir a resposta aqui em três partes, né? A primeira parte, sem dúvida, vai mudar a dinâmica da campanha como um todo, né? Vai ser menos sobre o Biden e principalmente sobre a saúde do Biden, né? E vai ser mais sobre o Trump. Eu acho que os democratas vão tentar organizar a narrativa eleitoral de você quer o Trump de volta ou não. Eu acho que essa é a base da argumentação democrata a partir de agora. O segundo ponto, do lado republicano, eu tive na convenção semana passada em Milwaukee e eu senti que os republicanos estavam preparados para enfrentar a Câmara, e isso foi amplamente debatido lá, e no próprio discurso do Trump ele só citou o Biden uma vez. Então, eles tinham dois pilares de argumentação. Um, que a gestão Biden-Harris é terrível, e acho que esse vai continuar. Eles falaram muito da administração semana passada, e o outro da idade do Biden. Esse vai ter que desaparecer, porque não é mais o caso. Então, a gente vai acreditar que, no caso da Kamala, eles vão bater muito na gestão de imigração, que ficou sob a responsabilidade dela, principalmente no início do mandato. E o terceiro ponto que eu queria deixar claro, assim, que eu acredito que as pesquisas que vão vir agora nessa semana, nos próximos dias, vão dizer muito pouco sobre o que vai ser essa corrida. Porque, como foi mencionado aqui, ainda precisa definir a chapa, ainda precisa definir o vice, ainda precisa ter a convenção no dia 19 de agosto. Então, eu acho que as pesquisas vão começar a refletir mesmo essa corrida quando os eleitores tiverem realmente plena informação de quem são os dois lados se apresentarem na sua plenitude. Então, a gente não vai ter muita indicação, as pesquisas vão dizer muito pouco, ainda talvez exigir muito dos entrevistados agora nesses próximos dias. E também tem agora a tentativa, professor, de escolher um nome para a chapa de Kamala Harris. O senhor vê que o perfil seria um governador ou um senador de um swing state, branco, um pouco mais velho, para dar um pouco mais de maturidade para essa chapa? Não, sem dúvida, né? Eu acho que um dos pontos fracos da candidatura da vice-presidente é justamente o que eles chamam de Blue Wall, né? Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, onde o perfil dos eleitores, e que são estados críticos para o resultado. Não tem como os democratas ganharem, na minha opinião, se eles não conseguirem um êxito nesses três estados. E esses são perfis muito diferentes dela, né? Ela é da Califórnia, ela tem uma ascendência indiana, jamaicana, e obviamente esse perfil que você descreveu aí é muito mais aderente a esses três estados. Mas aí quando a gente vai ver o nome a nome, cada um tem o seu, inclusive vocês mencionaram há pouco aí, cada um tem o seu ativo e passivo, né? Agora, o mais importante é que a candidatura dela aqui em Washington, pelo menos, já está plenamente estabelecida. Ontem foi impressionante a adesão que ela teve em tão curto tempo. Então, a discussão aqui nesse momento é exatamente essa: quem vai ser o vice, né? Agora, professor, eu queria falar sobre o que a campanha do Trump já tem feito, né? Muito claro, eles têm informações muito mais precisas do que a gente. Provavelmente já trabalhavam com uma hipótese de desistência do principal candidato e começaram já a mirar artilharia na Kamala Harris. Né? Como é que fica agora o discurso de Donald Trump, diante, inclusive, do que a gente viu na semana passada, do atentado que ele sofreu? É um discurso, na sua avaliação, que será muito mais de vitimização, voltado para si, ou com esse ataque direcionado a essa nova opositora? Eu acho que, assim, pelo que eu até vi no discurso dele lá, eu estava lá presente lá, o Donald Trump vai seguir sendo Donald Trump, né? Ele faz muito bem o papel de mártir, ele faz muito bem o papel de vítima, e todas as campanhas dele foram baseadas em ataques, inclusive alguns ataques pessoais aos adversários. Então, e o discurso dele no comício que ele fez nesse final de semana já mostra isso, né? Eu acho que ela vai ser muito atacada pela campanha do Trump, e como eu falei, né? Não só no nível pessoal, mas também eu acho que vai ter uma linha de ataque em relação ao tema de imigração, porque esse é um tema
que os republicanos, né, que inclusive os pesquisadores republicanos que eu conversei, acreditam que eles têm muito mais campo de ataque, e é uma coisa que é percebida como muito mal avaliada pelos eleitores, principalmente os eleitores de estados-chaves, em relação à gestão do Biden e da Kamala. Então acho que vai ser... O Donald Trump não vai mudar, né? Desde 2015 é a mesma persona política, mas eu acho que essa questão da imigração ela vai ser muito colocada em pauta agora pelos republicanos. Professor, 2 perguntas em uma rapidamente. A primeira, o papel de Joe Biden. Joe Biden continua presidente dos Estados Unidos, é um homem que tem respeito por ter sido do exército norte-americano. Qual o senhor acredita que vai ser a participação dele na campanha de Kamala Harris? Segundo, o debate sobre a segunda emenda sobre as armas. Depois do atentado de Donald Trump, o senhor acredita que pode ter alguma rediscussão a respeito de uma limitação para o porte e posse de armas nos Estados Unidos? Bom, vou começar pela segunda, né? Com certeza não, porque a gente tem um Congresso Nacional totalmente travado em relação a esse tema. Inclusive, a discussão desse tema tem ganhado mais peso a nível local, nas assembleias estaduais. Então, não vi nada por parte dos republicanos, 1 milímetro deles quererem trazer esse tema e não tem como passar nada no Congresso, com esse Congresso dividido, como é o caso dos Estados Unidos. Em relação ao Biden, é interessante que só tem um caso de referência de presidente que não quis concorrer à reeleição, foi o Lyndon Johnson, em 31 de março de 68. O Lyndon Johnson, depois que desistiu, ele inclusive teve uma melhora da avaliação dele, ele estava mal avaliado na época em função da guerra do Vietnã. Eu acho que o Biden agora, a sensação que eu acho é meio de alívio, né, geral. Eu acho que ele vai ter um fôlego aí de avaliação, a gente não sabe mensurar quanto, mas eu acredito que vai ser muito importante a participação dele, porque, de alguma maneira, a indicação dele para vice-presidente também é uma indicação de que ele quer alguém que defenda o legado da administração dele. E eu acho que ele vai ser julgado pela história também muito pelo resultado de novembro, né? Se um candidato democrata vencer, vai ser um legado. Se o Trump voltar, vai ser outro legado. Então, eu acho que o resultado da eleição impacta muito de como o Biden vai entrar para a história, né? Obrigada, viu, professor, pela conversa aqui, pelo detalhamento, inclusive do que se ouviu em loco nos Estados Unidos. A gente vai voltar nesse assunto logo mais. Agradeço por hora o professor da Universidade George Washington, Maurício Moura. Até a próxima, professor. Obrigado.